A paz de Cristo para a sua vida. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor Gilvair de Oliveira. Você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, te peço que se inscreva no canal, nos ajude a fazer crescer este canal e levar a palavra de Deus, a palavra que edifica vidas, a outras pessoas. Também te peço que deixe o seu like, deixe aí o seu joinha e acione as notificações para que você possa ser notificado quando postarmos uma nova mensagem. Eu quero compartilhar uma mensagem com os nossos telespectadores, uma mensagem no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, uma mensagem edificadora. Eu quero falar sobre o Consolador, o Mestre e o Guia, que no caso aqui é o Espírito Santo, e eu já te adianto dizendo que o Espírito Santo ele é Consolador, Mestre e Guia. Como este fato aconteceu da descida e manifestação do Espírito Santo e o Espírito Santo atuando entre os homens, pois o Espírito Santo, até este fato, a descida dele no dia de Pentecoste na cidade de Jerusalém, não havia essa manifestação do Espírito Santo como nós conhecemos na atualidade a partir do dia de Pentecoste. A Escritura nos diz que esse fato foi o cumprimento de uma profecia do profeta Joel, que disse que nos últimos tempos haveria Deus de derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E a palavra nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, eu vou explicar esse conteúdo, esta palavra e contextualizar o assunto, nos diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste, os discípulos de Cristo Jesus estavam todos no mesmo lugar, o lugar chamado cenáculo. Eles estavam reunidos na cidade de Jerusalém, neste local, porque eles estavam com medo dos judeus. Estava ocorrendo a festa de Pentecoste. A festa de Pentecoste, ela ocorre após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa. E estava justamente ocorrendo essa festa de Pentecoste, judeus de todas as partes do mundo, tanto judeus convertidos ao judaísmo como prosélitos, que eram novos convertidos ao judaísmo, estavam presentes, possivelmente pessoas de 17 nações que falavam 17 línguas diferentes. A Escritura nos diz, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Veja bem, ali tinha quase 120 pessoas reunidas nesse dia chamado dia de Pentecoste, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Veja que a Escritura não diz que foi um vento, a Escritura nos diz que foi um som, como de um vento veemente e impetuoso que desceu dos céus e encheu toda a casa. De repente, eles foram cheios do Espírito Santo e alguém viu eles falando em línguas repartidas como que de fogo. Mediante esta situação, este acontecimento, os discípulos de Cristo saíram para a rua para enfrentar os judeus e ministrar a palavra do Senhor àqueles homens que estavam comemorando o dia de Pentecoste. Veja que a partir da manifestação do Espírito Santo, eles foram encorajados a enfrentar as dificuldades que eles estavam enfrentando naquele momento, mediante esta situação. E quando eles começaram a falar, eles falavam dos mistérios de Deus. A Escritura nos diz que eles falavam dos mistérios de Deus. E como eles começaram a falar desses mistérios de Deus, aquilo chamou a atenção, correu toda a cidade de Jerusalém. As pessoas começaram a perguntar o que é que está acontecendo, que fato novo é este e o que é que essas pessoas estão fazendo aí. E alguns começaram a zombar e dizer que eles estavam embriagados, estavam cheios de vinho.
mediante esta fala, está cheio de vinho, a Escritura nos diz que o apóstolo Pedro, cheio de coragem e de fé, ele disse: olha, varões, irmãos, o que está acontecendo aqui não é o que vocês estão pensando. Nós não estamos embriagados esta hora do dia, nós não estamos bêbados, nós não estamos embriagados, não. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que o Senhor disse que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Veja que é uma profecia de cumprimento para os últimos dias, e esses últimos dias começou justamente no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, lá com os judeus, com os discípulos de Cristo, começou esses últimos dias. E Deus, usando o apóstolo Pedro, disse que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Versículo 17 do capítulo de número 2. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Veja que é uma profecia, uma promessa que já tinha ocorrido essa profecia pelo profeta Joel. Agora está se cumprindo esta profecia justamente no dia de Pentecoste, e é uma profecia também que vai alcançar os últimos dias da humanidade. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e profetizarão. Então nós estamos aguardando para esses últimos dias uma grande quantidade de profecias, porque se os últimos dias começou no dia de Pentecoste, nós estamos vivendo os últimos momentos, não vou dizer da humanidade, porque eu não sou um nécio nem maluco para dizer isso, mas da igreja, ou a geração da igreja, a dispensação da igreja, que está predito e previsto dentro das Escrituras. Então nós estamos aguardando uma grande quantidade de profetas profetizando nesses últimos dias, é o que diz as Escrituras. Veja que o apóstolo Pedro, ele continuou falando: e farei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Isso já vem acontecendo com vários prodígios que nós estamos vendo ocorrer tanto nos céus quanto na terra. Situação complicada, o momento que a humanidade vive é uma situação difícil, mas nós temos que confiar que nós temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Se não tem, aceite a Cristo, se converta a Ele, peça para Deus lhe ajudar, lhe fortalecer, para que Ele tenha misericórdia da tua vida, porque Ele é consolador, Ele é mestre e Ele é guia. Veja que o apóstolo Pedro, além de falar desses assuntos, do sol se converter em trevas, da lua se converter em sangue, antes que venha o glorioso e grande dia do Senhor, ele diz no verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar para perto. Então, se você invocar o nome do Senhor, se você chamar o Senhor para perto de você, o Senhor que eu estou me referindo aqui é Jesus Cristo. É Jesus. Se você chamar Ele para perto, você será salvo. A mensagem é de salvação. O Espírito de Deus, que é consolador, que é mestre, que é guia, Ele vai te guiar, Ele vai te orientar, Ele vai te conduzir, Ele vai te dizer como proceder. O Espírito Santo, Ele está disposto a nos ajudar desde que nós venhamos invocá-lo para que Ele chegue perto das nossas vidas. Isto é importante, e mediante esta palavra, o apóstolo dizendo que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo, os israelitas naquele dia, eles ficaram preocupados e eles perguntaram: o que é que nós devemos fazer então, varões, irmãos? Porque tinham muitos judeus naquele dia, principalmente, que o apóstolo está ministrando a palavra. E eles perguntaram o que deveria fazer.
E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, da presença do Espírito de Deus, ele disse: cada um de vocês arrependa-se dos seus pecados, se converta ao Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Será o que a humanidade não está precisando? Não é de arrependimento? De arrependimento dos seus pecados, das suas maldades, das suas falcatruas, das suas mazelas. A humanidade está precisando ser mais humana. Perdoe-me a redundância, mas a humanidade tem deixado de ser humana. Nós estamos vendo as pessoas perder o amor umas pelas outras, e o que vale é o que a pessoa tem. E não é isso que Deus está querendo da gente, ou que Deus quer do ser humano. Deus quer perdoar as nossas mazelas, os nossos pecados, e nos conduzir pelo seu Espírito por caminhos retos, por caminhos que nos levam à salvação. E o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Mestre é aquele que ensina, Consolador, aquele que consola nas nossas aflições, nas nossas lutas, no nosso dia a dia, no nosso sofrimento. O Espírito Santo está disposto a nos conduzir, a nos ajudar, a nos libertar, a nos transformar, a nos modificar, a nos ensinar como devemos proceder para com o nosso semelhante, demonstrando um amor fraternal, a sermos humanos. O Espírito Santo não quer que nós sejamos divinos, até porque nós não somos divinos, mas Ele quer que nós sejamos humanos e tenhamos amor uns pelos outros. Isto é importante, meus amados. Então o apóstolo Pedro, ele disse: cada um arrependa-se de seus pecados, seja batizado em nome de Jesus de Nazaré, o qual Deus ressuscitou dos mortos, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando o apóstolo Pedro disse isso, houve interrogações, questionamentos. Por que nós devemos fazer isso? Se o Espírito Santo, será que ele foi prometido para a gente também? Será que ele foi prometido para nós que não conhecemos a palavra, que não temos esse conhecimento? Eu estou conjecturando uma fala que pode ter ocorrido. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer, veja o verso 39, olha o que diz: porque a promessa aqui é a promessa do Espírito. É a promessa do Espírito Santo na vida daquele que quer fazer propensão de servir a Deus. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aqueles que ainda não nasceram, a todos que estão longe, pessoas de outras nações, pessoas que ainda não conheceram o Evangelho, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa do Espírito Santo, o Consolador, o Mestre, o Guia, o transformador de vida, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, diz respeito a você, diz respeito à tua vida. Deus está interessado em transformar a tua vida. Deus está interessado em modificar o teu viver. O Espírito Santo quer transformar a tua vida. É tempo de arrependimento, é tempo de chegarmos perto de Cristo, é tempo de nós dizermos: Senhor, tenha misericórdia das nossas almas, tenha misericórdia das nossas vidas. Espírito Santo, venha me consolar, venha me confortar. Espírito Santo, venha me ensinar o caminho que eu devo seguir, o caminho que eu devo trilhar. Ensina-me, Senhor, o Consolador que é mestre, que é guia, e Ele vai te ensinar. Sabe, irmãos, o resultado desta pregação do apóstolo Pedro foi que neste dia que o apóstolo ministrou esta palavra cheio do Espírito, as pessoas perderam o medo, as pessoas perderam os preconceitos que tinham umas com as outras, e naquele dia a palavra de Deus nos diz no capítulo 2 do livro de Atos: agregaram-se ao Evangelho de Cristo, aceitando Jesus como Salvador das suas vidas, quase 3.000 pessoas. Isto foi uma palavra que transformou. Hoje nós estamos precisando chegar perto de Deus, clamar a Ele, dizer: Senhor, olha para a nossa nação brasileira, nos livre do caos, nos livre desta situação.
E o Espírito Santo, ele está disposto a te ajudar, ele está disposto a te consolar, a te confortar, a transformar a tua vida. Creia nesta palavra. O Espírito Santo, que é consolador, que é mestre e que é guia, ele está disposto a te ajudar, a te ensinar e a te conduzir por caminhos retos para que você seja alcançado no caminho da salvação. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua família, que Deus guarde a tua casa de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Se você não for inscrito neste canal, se inscreva neste canal, deixe os seus comentários, deixe sugestões de vídeo que você quer que esse canal aborde, em nome do Senhor Jesus. Que Deus livre a tua família de todo mal.